Bem-vindos ao Doxa Episteme. No episódio de hoje faremos um resumo do livro Górgias, de Platão. Os oradores que fazem como os tiranos o que bem lhe apraz nas cidades, nem por isso tiram disso algum bem. Referências: Platão, cerca de 427 a 347 AC, redige o Górgias, numa virada de sua vida, quando ele se retira da vida política para se converter à filosofia. A democracia ateniense atravessava então uma grave crise política e moral. Os sofistas tomaram o poder e corromperam a cidade. A retórica colocada em debate permite ao filósofo acertar as contas com aqueles que ele considerava responsáveis pela morte de Sócrates. Mas esse diálogo da maturidade também é a oportunidade para Platão fazer apologia da filosofia aos sofistas, que não se preocupavam senão em triunfar na vida. Platão censura os sofistas por levar bem a vida sem se preocupar com a alma. Problemática. O objetivo do diálogo é definir a retórica. É ela um saber? A fim de avaliá-la. Ela é boa? Isso implica refletir sobre as diferenças entre o uso filosófico e o uso retórico da palavra, e sobre as suas implicações morais e políticas. Porque o fio condutor da obra é o problema. Qual é a melhor forma de se viver? Deve-se, como afirma o campo da retórica, tentar apossar-se do poder a fim de poder satisfazer todos os desejos próprios? Ou é preciso pensar, como Sócrates, que a filosofia tem um valor essencial para o ser humano e para a cidade? Teses essenciais. A impostura da retórica. Ao contrário do diálogo filosófico, a retórica não tem por finalidade a busca incomum da verdade. O seu único objetivo é conquistar o poder pela palavra. A retórica procura manipular seu auditório graças a uma técnica de persuasão baseada na impostura e na bajulação. Por suas belas palavras, ela consegue parecer-se diante de um público de ignorantes mais sábio do que os próprios sábios. Embora não saiba mais sobre o assunto do que aqueles a quem se dirige, para persuadir, ele usa de bajulação. Basta dizer ao público o que lhe agrada, o que ele quer ouvir. A única matéria que a retórica conhece são as opiniões, os gostos, os desejos e os medos da multidão. O discurso sofista não permite ao seu público progredir no saber. Ele apenas consegue mantê-los em suas crenças. Não esclarece sobre o que é bom ou sobre o que é verdadeiro, mas confere uma ilusão de conhecimento, que defende que o agradável é o bom e que o bom é o agradável. O verdadeiro poder não está na dominação do outro, mas no domínio de si mesmo. Segundo Polus, a retórica deve tornar alguém todo-poderoso na cidade, a fim de se poder fazer o que se deseja. Mas Sócrates mostra que esta onipotência não é um verdadeiro poder. O tirano talvez possa escravizar todos os outros seres humanos, mas ele mesmo permanece escravo dos seus desejos. Na realidade, o verdadeiro poder se aplica a si mesmo, é o poder de se comandar, se tornando senhor da sua vontade e não escravo dela, através do uso da razão. É preferível sofrer injustiça do que cometê-la. O tirano não é só impotente, como também é o mais infeliz dos seres humanos. Contra a opinião comum que admite que o homem que faz tudo o que deseja só pode ser feliz, Sócrates afirma que cometer injustiça não é somente prejudicar o outro, é prejudicar-se a si mesmo. Porque não há mal maior do que aquele que se faz à própria alma. Eis porque Sócrates pode sustentar o paradoxo segundo o qual é preferível sofrer injustiça do que cometê-la. Isso acaba por desacreditar a retórica que, segundo seus defensores, deve permitir que se cometa a injustiça com toda a impunidade. A justiça, relação de força ou harmonia. Duas teses se confrontam no diálogo. Cállicles sustenta que a verdadeira justiça é a lei do mais forte, tal como ela prevalece na natureza. O que é justo é a desigualdade, a dominação do forte sobre o fraco. A justiça das leis não é, para ele, senão uma convenção social contra a natureza, inventada pelos fracos para atar os pés e as mãos dos fortes, culpabilizando-os. Sócrates afirma que a justiça, fundada na razão, é um princípio da ordem e da harmonia, cujo modelo nos fornece
reconhece igualdade geométrica. Ela exige que cada um esteja em seu lugar, cumpra a sua tarefa que lhe é própria, a fim de participar do bem do todo. Este princípio se aplica também à natureza, como à cidade e também à alma. O ser humano justo não é, portanto, aquele que oprime os outros para satisfazer seus desejos, mas aquele no qual a razão comanda as paixões e que age tendo em vista o interesse comum. Conceitos: persuasão. Fazer crer sem fazer conhecer. A persuasão é a adesão irrefletida à opinião criada pela retórica. Ela se opõe à convicção que provém das artes, das ciências ou da filosofia, onde o espírito adere a um saber elaborado graças a um método racional. Bom, agradável. O que é verdadeiramente bom para o ser humano não é o que lhe traz prazer, o que satisfaz seus desejos. Enquanto o bem é um objeto do saber teórico, o agradável deriva da experiência. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Forte abraço e vitória sempre!